Leite faz mal à saúde, o leite inflama o organismo do ser humano. Eu sei que tem muita gente por aí que é intolerante à lactose e sofre bastante para fazer a digestão do leite e os produtos derivados dele. Mas calma, pessoal, não é bem por aí não, viu? O leite faz parte da alimentação do ser humano há milhares de anos e não estaria durante todo esse tempo se realmente não funcionasse, se realmente não ajudasse o ser humano a sobreviver durante todo esse tempo. Não é verdade? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Meu nome é Renato, sou natural lá de Uberlândia, Minas Gerais. Moro em Floripa, onde eu trabalho com os queijos artesanais por mais de 8 anos. Conheço de diversas regiões, diversos produtores, diversas qualidades e de diversas honestidades. E tratar sobre alimentação hoje em dia é algo bem complicado, tá? E o que a gente vê nas redes sociais é muita generalização, né? É muito assunto sem conexão. E a gente vê muitos profissionais da saúde, alguns criando algumas coisas e a maioria apenas compartilhando. E no meio disso aí tem muita informação errada. Então, se nos queijos já está assim, imagina toda a amplitude da internet. A gente precisa tomar bastante cuidado, tá? E a gente vê a enorme confusão que as pessoas estão sem saber o que consumir hoje em dia. A gente trabalha com atendimento ao público. A gente sabe como as pessoas estão chegando aqui e já não sabe mais o que comer. Né? Para falar sobre alimentação, acho que o principal caminho, o melhor caminho é a gente comparar e olhar o que a gente fazia antigamente. A internet, a industrialização surgiu há pouco tempo, mas a nossa história é de milhares de anos, né? E é preciso olhar o que funcionou durante todo esse tempo. É preciso olhar o que a gente consumia antigamente, mas como a gente também produzia esses alimentos. E é aí que está a grande diferença para o que a gente está consumindo hoje em dia. O nome é o mesmo, mas é um produto completamente diferente. E o leite, o queijo, a gente precisa observar isso aí e é sobre isso que eu quero falar, tá? O leite é um alimento muito único, é um alimento vivo e além das proteínas, das gorduras e do carboidrato, que é a lactose, o leite fresco, o leite vivo, aquele recém-ordenhado, não é esse supermercado não. Ele possui também bactérias, vitaminas e enzimas ativas. Ele é um produto, ele é um alimento muito rico, muito nutritivo, certo? Então, esse alimento vivo, esse alimento tão nutritivo, ele possui um carboidrato também muito peculiar, que é a lactose. E para fazer a digestão dessa lactose, a gente vai precisar de uma enzima também bastante peculiar. E aí que surgem dois pontos. O primeiro, o ser humano tem que produzir essa enzima. Mas o ser humano, o natural dele é produzir até certa fase da vida. E aí você pensa comigo, então a condição normal do ser humano é ser intolerante à lactose? Sim, sim. É realmente o ser humano parar de produzir a enzima lactase depois de certa fase. Que faria parar de produzir essa enzima que quebraria a lactose depois de certa fase da vida dele, né? O ser humano é o único mamífero que consome leite na fase adulta. Sei que a gente escuta muito isso aí. Mas será que faz sentido o ser humano consumir leite durante todo esse tempo se ele é intolerante à lactose por diversas populações em diversas regiões do planeta? Você não fica um pouco curioso com isso? A gente sabe que algumas populações sofreram algumas mutações genéticas que o permitiram a seguir produzindo essa enzima que faz a quebra da lactose durante também a fase adulta. Mas a condição normal é o ser humano ser intolerante à lactose. E como será que ele faz essa digestão da lactose se ele é intolerante à lactose? E aí que está o grande ponto do leite. Existem micro-organismos capazes de produzir essa enzima que quebra a lactose. Certo grupo precisaria de um tempo para produzir essa enzima para fazer a quebra. Mas existe um grupo muito especial que já possui essa enzima pronto para fazer a quebra da lactose. E esse grupo são formados pelos lactobacilos e os lactococos, que estão naturalmente no leite, certo? Então, esse grupo
chamado de bactérias do ácido lático. E elas obtêm energia ao quebrar a lactose através dessas enzimas e aí produzem o ácido lático. Esse ácido lático produzido por essas bactérias aumenta a acidez do leite e aumentar essa acidez vai ajudar a combater e a se proteger de micro-organismos indesejados que fazem mal à saúde do ser humano e também trazem um mau gosto ao leite. Então, o leite é um produto vivo que se autodefende. Olha que incrível isso. Certo? Então, o que será que o leite está fazendo mal hoje em dia? Por que a gente está cada vez mais intolerante, não está conseguindo lidar bem com o leite? Espera aí. O leite hoje, que a maioria das vezes que a gente consome, é o leite do supermercado. A gente não está mais no campo consumindo o leite que a gente produz das nossas vacas ou dos nossos vizinhos. O leite cru, o leite fresco, o leite vivo. O leite que nós estamos consumindo hoje é o leite que está dentro do supermercado, nas cidades. É um leite pasteurizado. Então, nesse processo de pasteurização, que foi necessário, não vamos entrar em luta contra as indústrias, elas realmente foram importantes no momento de escassez. Os supermercados precisam de grandes produtores, é um processo industrial, é uma escala industrial. E para lidar com o leite numa escala industrial, é mais seguro realmente matar tudo. É realmente pasteurizar. O processo de pasteurização é onde mata essas bactérias e desativa essas enzimas. É onde o produtor, vamos imaginar uma escala industrial do leite. A gente pega o leite do produtor A, do produtor B, do produtor C, do produtor D. E se o produtor A não lavou o tanque? E se no produtor B faltou energia que refrigerava o leite? E se o fulano C deixou cair estrume dentro do leite? Então, com a enorme quantidade, não se tem tanto controle. Então, o processo mais seguro é realmente pasteurizar, né? A grande questão é que é proibido comercializar o leite fresco, né? As legislações elas são feitas em base das escalas industriais. E isso diminui nossa chance, nossa oportunidade para lidar com os produtos numa escala menor. Mas enfim, então o leite que a gente está consumindo hoje, ele não vem com essas bactérias que ajudaria o ser humano a fazer a digestão. E é por isso que o ser humano, durante todas essas últimas décadas, vem se sobrecarregando com os produtos que são pasteurizados, né? A sobrecarga da lactose não permite o ser humano fazer a quebra, né? Essas bactérias que estão ali no leite fresco, no leite cru, ao ser humano consumir, elas vão habitando o nosso intestino. Então, é possível a gente perceber que antigamente a gente não tinha tanto problema assim. E hoje o que acontece é, justamente, a gente não tem esse auxílio dessas bactérias e dessas enzimas naturais presentes no leite cru e no leite fresco. E aí o que acontece? A gente vai lá fazer um exame de intolerância à lactose, onde a gente toma lá uma porção enorme de lactose. E aí não tem como realmente a gente quebrar essa lactose. E aí você mistura essa causa, que hoje a maioria dos alimentos são pasteurizados, onde não tem enzimas e nem bactérias que ajudam o ser humano, o intestino então cada vez menos alimentado por essas bactérias e enzimas, somado a um estilo de vida que se aumenta cada vez mais o estresse, uma péssima saúde mental, somado aos agrotóxicos, e também com os aditivos e conservantes químicos, a gente tem um intestino cada vez mais debilitado e sensível. Então é por isso que cada vez mais a gente vem sofrendo com essas intolerâncias, com essas alergias e com tudo mais. Então, pessoal, esse vídeo eu queria gravar com vocês há muito tempo. A gente faz um trabalho aqui na Marama de defender os alimentos feitos como antigamente, né? Por isso que a gente só trabalha com os queijos livres de aditivos de conservantes químicos. É por conta disso. Os produtos, o leite, o queijo, são produtos que vão trazer
essas bactérias que vão ajudar o nosso intestino a se proteger contra outros micro-organismos indesejados. Então, de um lado, a gente poderia ter um produto completamente que faz bem para a gente, só que a gente hoje está consumindo um alimento completamente adulterado, pasteurizado, sem sabor, e além disso, cheio de aditivos, corantes, conservantes, que fazem mal à nossa saúde. E aí, o que a gente vê na internet, as pessoas compartilhando, é como se isso aqui fosse a única verdade. Só que a verdade, que a gente sempre consumiu, é isso aqui, certo? Então a gente vê alimentos produzidos com leite cru, fermentados, né? Que fazem bem, que nutrem e fazem bem à sua saúde, aumentando a sua imunidade, ajudando a melhorar a sua saúde também mental, nessa coisa do eixo cérebro-intestino, tá? Então, isso a gente falou sobre o leite, né? Mas os queijos. E os queijos? Os queijos, pessoal, eles têm aqui uma certa quantidade de lactose. No processo de produção, ao prensar ali na forma, a lactose já baixou para isso aqui, ó. E no processo de maturação, essas bactérias que estão ali presentes, tanto no fermento quanto naturalmente no leite, já vai fazer terminar de fermentar, de consumir essa lactose, produzindo ácido lático, aumentando a proteção contra os micro-organismos indesejados, né? Então, essa é a maravilha da fermentação, essa é a importância das bactérias para a gente no momento com tanto avanço, com tanta tecnologia, as bactérias mostrando a sua real importância e como a gente é um organismo vivo e a gente precisa de coisas vivas para a gente se manter vivo, né? Então é isso, depois a gente vai falar sobre como isso implica nos sabores, como as questões das caseínas também estão causando algumas alergias, né? Para tudo tem uma explicação e é bem mais complexo do que a gente imagina. Mas é isso, vamos em frente. Obrigadão!